Olá, bem-vindos ao canal mais uma vez. Esse é um canal que eu estou gravando algumas experiências sobre tecnologia, especialmente nessa série aqui. Estou falando sobre Proxmox, que é um sistema de virtualização, que eu vou colocar uma série de coisas. Esse é um segundo vídeo. Então eu já tenho um vídeo sobre Proxmox, o que ele é, para que serve, instalação, configuração básica e colocando ele num cluster que eu tenho aqui. E agora eu vou falar sobre a parte de disco, que é uma parte super importante quando você está criando um cluster, né? Principalmente quando você está falando em ambientes corporativos, né? Onde você tem que ter resiliência e um ambiente mais seguro para você guardar as informações, do ponto de vista de ter garantia de que você não vai perder nada ou que o serviço não vai ficar indisponível, pelo menos não por muito tempo. Como é que isso funciona dentro do Proxmox? Eu vou usar uma solução que vem nativa nele, que é o Ceph, e vou mostrar qual a melhor configuração dele para isso. Na verdade, eu já tenho um cluster, como eu mostrei no último vídeo, só que o meu cluster não está com o Ceph configurado da forma correta. O Ceph, como é um sistema distribuído de armazenamento de arquivos, um storage distribuído, ele requer um trânsito muito grande de arquivos na rede. E isso tem duas consequências imediatas. A primeira é que congestiona a sua rede local. Você tem uma via única e isso vai congestionar a sua rede local. Se você tem uma rede que já está com muita coisa, se habilitar um Ceph entre dois servidores, está poluindo muito a rede. A primeira vez que eu instalei o Ceph, aconteceu isso. Eu coloquei ele num servidor que estava muito distante do outro, que eu não tinha nenhum switch para fazer uma filtragem dos pacotes aí no meio do caminho, e a minha rede ficou lenta, só por conta da replicação, principalmente no começo, onde ele começou a replicar tudo e manter as coisas sincronizadas, que derrubou a performance da rede. Hoje eu tenho ele, mas ele está circulando pela mesma interface que serve todos os arquivos, serve a interface de saída dos hosts. O ideal no Ceph é colocar numa interface separada. A segunda consequência, que o Ceph ele é muito sensível à latência, por ter essa redundância, ele espera que todo mundo tenha gravado para dizer para você que gravou. Ele começa a perder performance e falar para você que o dado está degradado, porque você está com uma rede que não tem performance para ele. A ideia aqui é muito simples. O que eu tenho hoje, tá? Antes da instalação que eu fiz, eu tinha 3 servidores e eles têm tamanhos e hardwares diferentes. E aqui eu tinha um switch que ligava todo mundo. E essa ligação, por mais que fosse uma ligação 2.5 gigabit, todos eles, fica lento, não tem como, né? Você está trafegando toda a sincronia do cluster, toda a saída do cluster e toda a sincronia dos discos, porque imagina que eu tenho um disco aqui e outro aqui. Se a máquina virtual está usando esse disco, tudo que ela escreve aqui, esse cara por dentro, ele está replicando nesses outros dois. E daí, se você tem uma latência muito grande, ele fala para você, ó, gravei, mas está degradado. Isso, obviamente, se você tiver com uma redundância 3x, né? Você pode configurar isso, colocar menos 2x, ou pode colocar 4, 5, 6x, desde que você tenha um cluster gigante aqui, sei lá. Esse é o processo que está acontecendo hoje. O que eu vou mudar? Isso aqui é uma estrutura que vai continuar existindo. Então eu vou continuar aqui com o mesmo switch. Aqui tudo também 2.5. Essa parte vai ser para o cluster mais rede. Saída padrão. E o que eu fiz? Eu coloquei um outro switch 2.5 ligando todos esses caras aqui. Existe uma outra estratégia que é ligar em estrela e fazer uma rede mesh entre eles, mas isso vai ficar mais complicado, porque isso aqui vira o ponto único de falha, né? Mas para um ambiente como eu tenho aqui, isso não é um problema. Se você tiver um ambiente corporativo, o ideal é que tanto essa saída aqui quanto essa daqui tenham redundância. Você começa a duplicar tudo. Mas aqui, para o meu contexto, isso não é necessário, né? Tem uma interface aqui que está inclusive em outro range de IP,
E essa interface vai ser só para comunicação do Ceph. Os discos vão todos falar por esse caminho aqui, enquanto as VMs que estão aqui dentro vão falar por aqui. Começando a separar melhor o teu tráfego de rede, acaba ganhando performance. Essa é a arquitetura que eu vou fazer com o Ceph. Vou voltar um passo atrás e explicar um pouco melhor o que é o Ceph. O Ceph, como já ficou muito claro aqui, é um storage distribuído. Significa que ele tem cópias em todos os servidores, ou pelo menos em mais de um servidor, do conteúdo que ele vai rodar. Isso garante principalmente uma performance na hora de fazer HA. Ou seja, se você tem uma máquina virtual que está rodando no host A e você precisa transferir ela, seja porque o host A indisponibilizou e você tem alta disponibilidade, seja porque você quer fazer uma migração para o host B, essa migração fica praticamente imediata, porque a grande verdade é que a máquina A, a VMA, está nos dois lugares, porque o Ceph já se encarregou de sincronizar os dados entre esses três caras aqui. Então, o host A, o host B e o host C, tudo que estiver no disco do Ceph vai estar sincronizado entre esses três. Aí vem a minha visão de que tudo que for HA, você jogue no Ceph. Porém, tem coisas que não precisam de HA, até porque muitas vezes não tem necessidade. Por exemplo, se você estiver rodando um NAS dentro de algum desses servidores e essa VM faz uso de discos que só existem, por exemplo, no host A, não faz sentido eu colocar ele no Ceph ou criar uma alta disponibilidade, porque se ele está no Ceph, vai ficar mais lento para sincronizar todos os dados e toda vez que cair isso daqui, ele não vai conseguir recompor. Mesmo que ele recomponha a VM em outro lado, ele não vai conseguir recompor os dados, porque os dados estão num storage que só existe no host A. Isso aqui vai ficar rápido pra caramba saindo por aqui. Agora, se você fizer essa mesma configuração com 6 discos, colocar 2 em cada máquina e jogar no Ceph, não vai ter a mesma performance, né? Então, cada tipo de storage tem uma aplicação diferente. Então, Ceph, que é o foco de hoje, ele tem a obrigação de manter as máquinas sincronizadas para disco. Provavelmente vou usar isso para rodar algum cluster Kubernetes, porque um cluster Kubernetes eu quero que ele rode as máquinas e ele possa transitar de um host para o outro para ter uma alta disponibilidade. Aqui são os outros hosts. Veja que ele já tem o Ceph rodando. Aqui são os monitores, os managers do Ceph. A ideia aqui é transicionar tudo e manter o Ceph funcionando, né, sem derrubar o Ceph. Mas por prevenção eu já migrei os discos que estavam no Ceph para as máquinas locais. Não tenho grandes coisas rodando aqui, mas vale como experiência para ver o que eu consigo fazer. O Ceph tem toda a parte de disco e de monitoramento, né? Tem alguns pools que são utilizados no Ceph, um pool para utilizar as máquinas propriamente dito, para colocar o file system, e outro para colocar imagens e afins de instalação, que daí eu coloco num lugar só e todo mundo vê, né? E eu vou descomissionar o PVE2. Essa máquina aqui é uma máquina bem antiguinha, é um Intel NUC que tenho. Deixa eu ver aqui o sumário dela aqui, ó. Tem 4 núcleos só, é um i5, desligar ela do ambiente. Vamos lá, PVE5, Ceph, install. Aqui na parte de instalação, não é Enterprise, eu vou usar o No Subscription. Se você tiver num ambiente Enterprise, recomendo fazer a subscrição lá e tudo. Aqui ele tem 2 versões, a versão antiga, caso você tenha algum legado rodando Ceph, mas daí você já sabe o que está fazendo. A versão mais nova é a Reef
18.2 e é essa que eu vou instalar aqui. Beleza, já atualizei tudo, então é só rodar aqui. Aqui, se eu vou na parte de rede, eu tenho duas interfaces na verdade eu tenho 3 interfaces de redes, mas eu criei essa aqui, já cria normalmente, que é a interface que ele cria quando instalou, tal, minha rede de testes aqui. E aqui eu criei uma outra interface, né, na verdade um outro Linux Bridge, porque ele vai instanciar aqui o seu Proxmox, vai reconhecer todas as interfaces, mas ele não vai ativar todas as interfaces para você utilizar dentro do Proxmox. Para isso você cria uma bridge. Então eu crio aqui o Linux Bridge. Eu criei todas como o final 100 para facilitar a minha vida e coloquei o IP aqui 23 para 3, 24 para 4, para o PVE4, né? E 25 para o PVE5. E já comentei que aqui é o Ceph Network. Então se eu for em todos eles, todos eles vão ter uma Ceph Network com o mesmo nome de rede aqui, tudo para facilitar a vida, tá? E a ideia é passar tudo para funcionar nesta rede aqui. Então vamos lá, no PVE5 Ceph. Bom, o PVE5, como vocês viram, já aparece com o Ceph. Só que se eu for na configuração, ele está só conectado aqui com os outros caras, porque os monitores, ele não tem nenhum monitor e nenhum manager rodando nele. Eu não vou criar um OSD, na verdade, porque como é que funciona o Ceph basicamente? O que você vai ter que lançar além de criar o Ceph, de ativar o Ceph? Você vai ter que criar os monitores, os MONs, e vai ter que criar os managers. E depois que você cria isso, você cria os OSDs, que são o disco efetivamente que você está disponibilizando. Veja que eu tenho vários discos aqui já dentro de uma estrutura Ceph. E depois você vem e disponibiliza isso como um disco. Veja aqui que ele Create CephFS. Aqui você tem todos os pools que você criou. Beleza, vamos lá. Vou começar do começo, depois a gente passa tudo com mais detalhes. Aqui tem toda a configuração, né, de quem é quem aqui. Vamos lá. Eu vou criar outros monitores e outros managers. Monitor create. Eu tenho que mudar a cluster network, porque ele só vai buscar nessa network. Ele já tem o endereço de cada um deles. No 5, que é a máquina nova, eu não tenho um disco. Tenho um disco USB, que eu preciso até tirar dali, que é o disco de instalação. Esse disco aqui é um disco de 240 e eu preciso, para ficar compatível com os demais que estão usando um disco de 1 TB para fazer toda a parte de replicação, preciso colocar um disco adicional de 1 TB ali. Então vou fazer essa mudança. Voltando aqui, o quadro do Ceph já aparece os 2 managers, né, como ativo. No PVE5 eu já tenho o disco adicional de 1 TB que eu coloquei aqui para colocar o Ceph. O próximo passo na instalação do Ceph, né, de colocar mais alguém no Ceph, seria colocar aqui um OSD, tá? Daí eu venho aqui um Create OSD e ele já me sugere aqui o SDA. O SDA é um disco que tem 240, eu tenho o SDB. Ele já fala, não, já trocou aqui, ó. SDA tem 1 TB. Então eu coloco aqui o SDA, 1 TB. É só isso aqui e ele cria o disco para entrar nesse pool aqui do Ceph. Então você pode ir colocando disco aqui e não tem importância. O ideal é que você tenha uma certa compatibilidade de tamanho entre os discos para que você tenha redundância tripla, para que a informação não fique perdida. Mas se você tem um cluster grande e a informação tem tripla redundância, você não precisa necessariamente que todos os discos tenham o mesmo tamanho, porque ele vai separando aí em objetos, não é um RAID, por exemplo, ele funciona diferente, tá? Ele vai perguntar qual que eu quero, de 1 TB, beleza, não vou encriptar nada, é isso aqui mesmo.
Agora, quando eu der um reload, ele provavelmente vai aparecer aqui, ó. Já apareceu PVE5 OSD6, tá? E aí ele vai começar a replicar todo o conteúdo para esse disco também. 2 eu vou tirar esse cara de circulação. Só que para tirar ele de circulação, a primeira coisa que eu vou fazer é vir aqui e tirar ele, que ele já está até em standby, né? Não está ativo, mas eu vou parar. Está parado agora e vou destruir. Então aqui ele não tem mais um servidor de metadata nesse cara. Já tenho 3, está mais que o suficiente. Então tem 1 ativo e 2 standby. E eu vou de trás para frente. Eu vou agora destruir esses discos aqui. Destroy. Remove. Ele vai... Eu vou tirar tudo que tem no PVE2 para até o ponto que eu vou tirar essa máquina desse cluster do Ceph, tá? Assim eu posso tirar ela efetivamente do meu ambiente. Eu tenho que, acho que dar Alt nele primeiro. Aí ele sai do grupo, beleza. Aí eu dou um Destroy. É isso. Bom, aí tem o PVE2 aqui, não tem nenhuma ação nem para tomar, que ele só aparece listado. Ok, aí vamos aqui. Ele está em standby como manager, destroy. Como monitor, está running. Então, running, destroy. Vou dar um stop primeiro, fazer a coisa educadamente e dar um destroy. Ok, eu não tenho mais nada rodando no 2. Ele sumiu aqui agora. Ó. Ele demora um tempinho para atualizar algumas coisas. Se eu for na configuração, aí ó, ele já limpou o 2 daqui. E limpou o 2 aqui de baixo também. Acho que não aparece nada do 2. Nada do 2. Então, a máquina 2 nem aparece mais na configuração padrão do Ceph aqui, tá? Então a princípio a máquina 2 tá fora. Ela continua conseguindo usar o Ceph, não tem nenhuma atividade nela rodando dentro do Ceph. Então isso já é alguma coisa que eu posso tirar essa máquina do ar como eu queria inicialmente. Antes de fazer isso, deixa eu só vir aqui no Ceph e pegar um status que vai estar todo bagunçado. Ó. A maioria dos dados ele dá um estado de degradação das coisas. Ó. Ele dá aqui meus discos, que tem 5 rodando, não tem nenhum fora, etc. Mas ele diz aqui, ó, que aqui está tudo degradado. Por quê? Porque eu coloquei um disco novo, tirei o disco antigo, então ele tem a informação em 2 lugares e está replicando aqui para um terceiro. Ele dá laranjinha porque ele ainda precisa replicar para esse cara. O melhor seria, antes de fazer qualquer outra modificação, esperar isso ficar todo verdinho, que ele vai replicar para aquele disco que eu coloquei. Tudo que estava replicado no 2 agora vai ser replicado no 5. Mas não necessariamente eu preciso fazer isso, tá? Deixa eu dar shutdown primeiro nesse PVE2 aqui. Voltei depois de uma larga pesquisa e alguns testes para mostrar algumas coisas interessantes que eu descobri sobre o Ceph. Bom, primeiro que realmente a parte que a gente tem aqui de monitoramento e gerenciamento, ele é feito pela rede pública, pela rede que atende as máquinas que estão consumindo o serviço. O que faz sentido, né? Se alguma máquina precisar de um disco do Ceph, ela precisa perguntar pela rede que ela tem comunicação. Não vai entrar numa rede que é exclusiva para troca de informações. Essa rede é só para trocar informações de disco, que são os OSDs, tá? A informação
melhor que eu encontrei sobre isso, que é bem esclarecedora por sinal, está nesse documento aqui, oficial do Ceph, que é sobre a configuração da parte de rede, né? Então é um documento que tem uma coisa bem legal. Cadê? Esse diagrama aqui. Aliás, esse pessoal podia usar um pouco mais de diagramas, né? O Ceph tem esse diagrama aqui que ajudou bastante. Esse diagrama deixa muito claro como funcionam as coisas. Você tem o cliente do Ceph, que a princípio é qualquer um que está utilizando, está conectado na Public Network, que é o barramento comum de todo mundo. Então os servidores que vão usar isso aqui estão conectados nessa rede aqui. E aí você tem o Ceph-Mon, que é o monitoramento, o MDS, o SD, etc. Todo mundo nessa rede aqui. Por trás você tem a Cluster Network, que é a rede que ele troca informação entre os OSDs, né, os discos. Então o OSD ele tem duas interfaces. Tem a interface que ele responde a informação à rede pública, ou seja, na hora que você quer uma informação que está no disco, ele joga para cá, para a rede pública, e tem uma informação que é trocada entre eles, que é a informação de sincronia. Então aí você tem essa rede cluster sendo usada só para sincronia desses caras, heartbeat, etc. Esse diagrama é extremamente esclarecedor de como deveria estar configurada a rede do Ceph. Então, se a gente vem aqui na configuração, aí fica claro de que esses hosts aqui tem que ser o da rede pública, portanto dessa rede aqui. E a rede do cluster é outra rede. Então aqui a configuração está certa, depois de bater um pouquinho de cabeça. E aí você tem os MON tudo na rede pública. Só um detalhe, quando você vem num SD, pegar um SD do 4 aqui e vem em Details aqui, tem uma aba Network. Nessa aba Network tem aquilo lá, ó, Front Address, Client and Monitor. Aí tem aqui o IP da rede pública. Heartbeat Front é o mesmo da rede pública. O back address desse aqui já ajustou para a rede privada, né, o SD4. Esse é o SD1 também. Vamos ver se ele já ajustou. Já ajustou. Então esses caras estão todos na rede certa, ó. O trabalho para fazer a alteração era muito mais simples. Era só trocar no arquivo de configuração, naquele arquivo de configuração, essa rede do cluster. E aí, à medida que os OSDs vão sendo ajustados para essa rede automaticamente. Então, e se eu for no Ceph, ele já fala que está com 5 up, todo mundo in. E aí ele dá todos os erros aqui porque está tudo degradado. Então, amanhã vai estar tudo verdinho aqui, provavelmente, tá? Mas os dados continuam presentes. Se eu venho aqui no File System, está tudo aqui. Então fiz toda essa bagunça e os dados, eu não perdi nada, está tudo aqui. Isso é a grande vantagem do Ceph. E agora, como ele está rodando numa rede separada, se eu venho aqui no Ceph, cadê ele? E venho em SDs, só para conferir, aquele que estava meio maluco, ele já entrou na rede separada. Então ele está falando pela rede pública e replicando por uma outra rede que passa por uma outra placa de rede separada, com uma comunicação paralela para a sincronia que não está interferindo na rede principal. É isso aí. Depois de alguns sofrimentos e uns percalços, no fundo acabou sendo muito mais simples do que parecia.
O caminho é muito simples. Só para recapitular, bom, primeiro tem que adicionar uma placa de rede em cada um dos servidores, né? Vou pegar aqui o PVE 5 e vindo aqui em Network, ele tem duas redes. Você tendo duas placas de rede físicas, você cria uma outra bridge, indo aqui Create Linux Bridge, vai colocar um IP de outra classe para facilitar a tua vida, uma outra separação aqui, né? Coloca um nome fácil de você encontrar depois na rede, mas agora ele tem duas redes, tem a 0 e a 100. Obviamente você tem que fazer isso aqui em todos os servidores. Então eu tenho isso aqui em todos os servidores, eu tenho um IP desse mesmo range de IPs que possibilita eles se comunicarem diretamente. Daí eu fiz a ligação física entre eles, fiz um ping no shell, né? Então eu vim aqui, abri aqui um shell e dei um ping. Ele está respondendo. Fiz isso com todos eles para saber se eles estavam se comunicando entre eles, está tudo bem. Olhei no meu switch aqui, essa rede está com 2.5, então está tudo tranquilo. O caminho é vir aqui no Ceph. Aqui na configuração do Ceph, teria que alterar essa Cluster Network e só essa Cluster Network. Então aqui você tem que colocar a Cluster Network para a rede que você criou com essas novas placas de rede. Não precisa mudar P dos Moon, não precisa mudar a Public Network, nem pode. Essa Public Network tem que ser a sua rede que os servidores vão ocupar, nem os Moons aqui embaixo, não precisa mudar nada, né? Se você já tiver um Ceph criado, não precisa mudar nada. E aí ele vai ajustar automaticamente todo o ambiente. Esse arquivo, ele fica, você pode alterar em qualquer uma das máquinas do cluster. É só dar um nano /etc cephconfig. É esse arquivo aqui que a gente está falando. E é isso. Aí é só aguardar que ele vai ajustar os OSDs para que a rede dos OSDs passe para a nova rede. Valeu, galera!